né? Para dar tempo de todo mundo se apresentar, falarmos um pouquinho do núcleo, das atividades, conhecer vocês, tá? 1h30 acredito que dê. E ao longo aí de todo o tempo que nós tivermos juntos, né? Nós vamos aprofundando as relações e vamos conhecendo melhor uns aos outros, né? Bom, então eu começo, né? E passo depois a palavra à Letícia. Então, meu nome é Juliane Serres, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Pelotas, no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, e atualmente eu estou na coordenação do NEM Plus, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês, agradecer o interesse, né, pelo núcleo, por fazer parte desse grupo, né, desejar que a gente faça aí uma boa caminhada juntos. Nós recebemos, então, com muita satisfação, né, muita alegria, as inscrições de vocês. Vimos que tem colegas, depois vão se apresentar aqui, de todo o Brasil, né? Então, aí existe uma certa facilidade do online, né? Que não seria possível de outra forma. Tem gente de Brasília, de Minas, de Santa Catarina, do Ceará, né? Gente que está em São Paulo, Giovanni aí no norte do estado, né? Aqui de Pelotas mesmo, eu acho que estão aqui em Pelotas, eu acho que somos só eu e Rafael Chaves, Nauã também está aqui em Pelotas, né? E talvez mais alguém aí que depois vai se apresentar, né? Então, em nome do NEM Plus, eu dou as boas-vindas para vocês e queria começar rapidamente, assim, me apresentando, né? E falando um pouquinho, então, aliás, a Letícia vai falar do NEM Plus, né? Vou falar um pouquinho do programa, né, de pós-graduação, que eu acho que muitos de vocês chegaram, né, via PPG, ou não, né, ou já chegaram direto pelo NEM Plus, através das redes sociais. Depois também comentem, né, como é que vocês tiveram contato e acesso ao núcleo, né? Mas o núcleo, ele funciona, depois a Letícia vai dar todo o histórico, né, desde 2018, se eu não me engano, junto ao programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. O programa já é bem mais antigo, né? Agora eu estava colando aqui do site, o programa é de 2006, então daqui uns dias vamos fazer 20 anos, né? 2026 faremos 20 anos. Inicia com mestrado, até antes disso já teve uma especialização, e a Letícia, que está aqui conosco, né, foi a criadora dessa área dentro da UFPEL, né, dessa área da memória e do patrimônio dentro da UFPEL. Né? Então, hoje a gente tem vários programas de pós-graduação em memória, patrimônio, sustentabilidade, nesse campo, né? Mas aqui na UFPEL ela que criou, né, essa área. Tá? Em 2013, nós aprovamos um mestrado, né, então também já se vão aí 11 anos, né, do mestrado, não, desculpe, o doutorado. Em 2011, nós aprovamos um doutorado, né, então a gente já tem aí uma trajetória, né, na pós-graduação de mais de uma década, né, quase 2 décadas no caso do mestrado. E dentro do programa, é um programa interdisciplinar, né, nós temos várias áreas, vários temas, várias problemáticas, né, tratadas em nível de pós-graduação. E dessas áreas, né, uma dessas áreas, ela se relaciona exatamente à questão da memória, né, e da patrimonialização em lugares de sofrimento. E isso tem uma gama muito grande de temas, né? Então, vocês vão ver que tem gente que trabalha com ditaduras, com instituições, com lugares, né, de tragédia, enfim, né, são vários temas dentro dessa grande área que é a memória e o sofrimento, né? Deixando assim em linhas bem gerais, tá? E aí cada um de nós aqui, dos que estão no núcleo, né, e pelo que eu vi, dos que começam agora no núcleo, que têm interesse, né, em participar, tem as suas especificidades. Eu acho que é isso que torna, né, a discussão rica, interessante, né, porque tem bases comuns, né, então a gente vai, depois os colegas vão falar sobre a proposta do grupo de estudos, né, assim, vai numa linha mais de um embasamento teórico, né, mas que são discussões que atravessam, né, todos ou quase todos os temas aqui estudados, tá?
Eu sou historiadora, tá? Eu dou aula aqui na UFPEL desde 2011, por aí, 11, eu estive, né, na criação também do doutorado, sou professora, oriento também mestrado e doutorado, aqui tem alguns orientandos, né? A minha área de pesquisa, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi história, né? E eu trabalhei com instituições, né? Eu trabalhei com leprosários no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, né? Na época eu não utilizava esse conceito de memórias traumáticas, né? Mas se falava em passados difíceis, memórias difíceis, se utilizava muito o Pollack, né? Então, e outros autores que trabalhavam com essa ideia, né, de memórias difíceis. E foi com memórias difíceis que eu trabalhei, né? Eu trabalhei com políticas públicas no combate à lepra, mas o meu interesse mesmo eram as pessoas afetadas, né? E como é que elas, enfim, se construíram sua vida a partir do isolamento, né? Então, mas na época não trabalhava com esse conceito, na época não existia nem Plus, na época, né, eram outros referenciais. Então, eu acho que é bem importante a gente ter um grupo, né, que pode discutir, conversar, né, propor encontros, debates, discussões, mesas, simpósios, trocas, né, dentro desse grande campo que são essas memórias difíceis ou memórias traumáticas. Tá? Então, atualmente, como eu comentei, eu estou na coordenação, mas na verdade, né, depois vocês já fizeram contato aí com o Mike, com a Nauan, são eles que assumiram, né, à frente das atividades e organizam, né, para nós todo o núcleo. Eles são alunos aqui do nosso programa de pós-graduação e depois vocês vão conhecer. Tá? Então, era mais ou menos isso, né? Dar boas-vindas para vocês e passo a palavra à Letícia para falar um pouquinho mais do núcleo. Obrigada, então, Juliane. Eu também queria dar as boas-vindas, é muito importante, para nós é muito importante ter vocês aqui, ter pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente conhece, mas, sobretudo, porque o tema que é desse nosso núcleo, os temas, eles são difíceis. Então, ter pessoas que se interessam por isso, que pesquisam sobre esses temas, nos reforça, nos fortalece dentro dessa perspectiva. Gente, então, meu nome é Letícia, atualmente eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Pelotas, emérita, com muita honra, recebi esse título no ano passado, mas continuo atuando no programa de pós-graduação Memória Social e Patrimônio Cultural. E desde 2002, 2003, antes até, porque o meu doutorado foi sobre memória, então, desde 2003, quando nós inauguramos uma especialização, que seria Memória, Identidade e Cultura Material, eu venho trabalhando com memória. O tema das memórias traumáticas, das memórias difíceis, ele foi surgindo gradativamente quando eu comecei a trabalhar com aquilo que hoje ainda é um tema que eu trabalho, que é a questão de museus de memória e memoriais, e com esse tema dos museus de memória, então, para mim foi se ampliando, foi se abrindo a outros temas, mas a essência de todos esses temas e de todas essas pesquisas, de todas as discussões, para mim, como pesquisadora, o processo de transmissão, de constituição de uma memória, de referenciais memoriais sobre tais eventos. Nesse sentido, o NEMPLUS, que é o Núcleo de Estudos de Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento, ele tem um eixo fundamental que é pensar nesses patrimônios indesejáveis. Né? Ninguém em sua consciência gostaria de ter, por exemplo, os remanescentes lá da Boate Kiss, que é o tema da Dani Manin, que foi incendiada, né? Ninguém em sua consciência gostaria de ter aqueles remanescentes como um patrimônio.
Ninguém em sã consciência gostaria de ter lá os vestígios materiais, a cultura material associada à Covid-19 como patrimônio, né? Nenhum de nós, aqui do Rio Grande do Sul, gostaríamos de pensar que nós temos agora um dever, que é o de constituir uma memória dessa tragédia, que talvez vocês não saibam, bom, o Brasil inteiro está sendo testemunha do que está acontecendo, mas desse grande desastre ambiental que acometeu aqui o Rio Grande do Sul e que nos transtornou a vida, a nós, eu, que não fui afetada diretamente, me vi afetada, agora imagina as pessoas que foram diretamente afetadas por esse desastre ambiental e que perderam todos os seus referenciais. Todos os seus referenciais. O referencial territorial, porque alguns lugares deixarão de existir, não existirão mais no mapa, cidades inteiras que foram devastadas não vão mais existir, as casas que as pessoas moravam, as casas que moravam há várias gerações, os objetos que são objetos biográficos, que nos testemunham, que nos atestam, que nos fornecem as conexões com o mundo da vida, esses objetos desapareceram. Então, nós estamos enfrentando, pela primeira vez, de uma forma global, que eu diria, aqui dentro do Rio Grande do Sul, um grande processo talvez, de perdas de referenciais e de uma difícil e árdua reconstituição de um processo de conexão, de enraizamento, que é o que se está pensando. Então, o núcleo, hoje, ele surge formalmente em 2020, mas ele já vinha anteriormente acontecendo, porque foram várias as pesquisas, são várias as pesquisas que acontecem, a Juliane já nomeou algumas, que vão desde museus de memória, memoriais, leprosários, manicômios, presídios, direitos humanos, enfim, eu só estou aqui pensando, né? Campos de concentração, Covid-19, até questões mais subjetivas e questões que são mais, até eu diria assim, mais do ponto de vista da abordagem empírica, elas são mais difíceis de serem aprendidas, que são, por exemplo, os temas do Giovanni, que é a questão do perdão nos museus de memória, e o tema que eu atualmente estou trabalhando, que é o tema da reconciliação. Alguns museus que existem, por exemplo, no Peru, existe em outros locais, no Canadá, por exemplo, que é o tema da reconciliação. Como é que esses museus que surgem a partir de eventos traumáticos, que surgem a partir de desagregações do tecido social, como hoje, então, eles trabalham a questão do tema da reconciliação. Então, esses são os nossos trabalhos, esses são os nossos temas, e a gente agora está começando um pouco tarde, né, por conta da greve e também depois por conta das enchentes, mas queremos muito que o núcleo continue e que vocês estejam conosco, porque são só vocês, e aqui eu acredito a Juliane e aos nossos doutorandos e mestrandos que estão na coordenação, essa força de ter continuado com o NEM Plus, mesmo durante um período que foi muito complicado, foi muito difícil. Então, é isso, minha gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, é muito importante vocês estarem conosco, e depois a gente vai falar sobre sobre o dia 18, né, o evento dia 18, que efetivamente vai acontecer, mas agora eu passo a palavra, então, não sei para quem, para a Dani, para quem? Para quem? Ficou no bate-volta. Mike ou Mike. O Mike está só com o fone, não está com o microfone ainda. Ele falou que ia entrar com o microfone quando fosse a vez dele falar, mas eu posso começar por enquanto. Tá bom, então. Queria desejar que todos sejam bem-vindos, né? Eu estou muito animada em estar fazendo parte agora da
coordenação executiva do NEM Plus. Esse foi um grupo que foi muito importante para mim na minha trajetória. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, que eu sou arquiteta e urbanista, sou cearense, e quando eu me formei lá em 2019, eu queria muito pesquisar sobre os campos de concentração, sobre esses patrimônios difíceis. E eu queria muito estudar por uma abordagem mais da sociologia, da história social, né? E das memórias traumáticas, mas eu não conhecia não conhecia grupos de pesquisa de programas de arquitetura que fizessem isso e que estudassem sobre as memórias das secas, não é? Que era o que eu queria pesquisar. O arquiteto que eu conhecia que trabalhava com memórias traumáticas era o Renato Cimbalista. E aí eu fui muito. Eu conheci o Mike, que é aqui nosso colega do NEM Plus e meu amigo já de alguns anos. E ele me apresentou o NEM Plus e me apresentou o programa que ele já fazia parte, estava fazendo mestrado. Então ele me convidou para participar das reuniões dos NEM Plus e eu fiquei muito. Quando eu participei do webinário, né, como ouvinte, que foi o webinário de Memórias em Tempos Difíceis, né? Foi esse o nome? Eu me senti muito contemplada quando eu vi que era um grupo interdisciplinar e eu vi as falas da Letícia, não é? Porque era muito o que eu queria pesquisar e o que eu queria estudar. Então, eu me senti muito motivada a fazer parte do programa. O Mike me incentivou bastante. Não imaginava inicialmente em fazer pós-graduação aqui em Pelotas, mas eu acabei entrando no programa e assim foi uma experiência muito boa para mim, trouxe um crescimento pessoal e também profissional muito grande. E fazer parte da coordenação do NEM Plus agora é muito significativo para mim e poder contribuir para que esse grupo ande, para que esses temas, não é, que são muito importantes, sejam falados e sejam estudados. Agora eu vou chamar o meu colega Mike para falar. Muito bem, boa noite, minha gente. Meu nome é Mike, eu também, assim como a Nauan, sou do Ceará, sou arquiteto urbanista. Cheguei no PPG ali em 2019 para o mestrado. Fiz parte do NEM Plus ali também no comecinho, né, quando estava ainda mais ativo em Pelotas. E agora, retornando para o doutorado, estamos aqui voltando também para o NEM Plus, né? E eu particularmente fico muito feliz. A minha pesquisa está ligada à patrimonialização dos lugares de sofrimento. Eu trabalho com a temática dos campos de concentrações da seca de 32, que aconteceram no Ceará. Então, no mestrado, eu analisei um pouquinho sobre as questões da patrimonialização, fui orientado pela professora Letícia, e agora estou aqui sendo orientado pela professora Juliane, para a gente trabalhar um pouquinho sobre as questões de ativação territorial que envolvem lá o campo de concentração do Patu, que é o meu objeto de pesquisa especificamente, é o recorte de todos os campos, esse foi o escolhido para os trabalhos. Estou muito feliz em estar aqui podendo contribuir com vocês. E antes da gente falar um pouquinho de como vai funcionar aí as questões do núcleo para esse ano, a gente vai continuar essa rodada de apresentação. Eu vou passar a palavra agora para a Dani, que está aí também conosco, né, nos ajudando na organização do núcleo. E aí depois ela vai passando as palavras, nós vamos sempre passando para alguém, a gente vai levando esse tempozinho aí de 2 minutinhos para a gente ter essa apresentação inicial e controlar o nosso tempo, tá bem? Dani, contigo. Obrigada, Mike. Bom, pessoal, boa noite. Então, boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui hoje. Boa noite para os colegas do nosso trabalho aí de alguns anos. Eu me chamo Dani Marinho, eu sou museóloga, egressa da UFPEL. Eu estou neste núcleo desde a sua fundação, e com a professora Letícia, com a professora Juliane. Nos anos de 2022 e 2023,
eu cumpri esse papel junto com a Carolina Nogueira de estar nessa coordenação executiva. Então, fiquei feliz em ouvir agora na tua menção ao evento, ao webinar que a gente realizou em 2022. E eu fui até olhar e vi que esses vídeos não estão no YouTube nosso. Então, já fica aí mais uma tarefa que a gente vai ter que dar conta de colocar esses vídeos lá no YouTube. Bom, então eu sou museóloga, sou mestra do nosso programa em Memória Social e Patrimônio Cultural e agora faço doutorado. Eu, desde a monografia da graduação, tenho pesquisado e venho escrevendo sobre as respostas comunitárias, respostas socialmente integrativas ao processo de desastre que se deflagrou em Santa Maria em janeiro de 2013 em razão do incêndio na Boate Kiss. E especificamente agora na tese de doutorado, eu estou analisando o memorial que foi criado em 2013 ali na Rua dos Andradas, né, que é a rua da Boate. Deixa eu ver o que mais posso comentar. Eu vi nos textos que vocês se submeteram que algumas pessoas escreveram desastre, tragédia, que estão interessadas nessas circunstâncias, e já deixo aqui comentado de que estou disponível para essas discussões, discutir esses conceitos, discutir essas ocorrências que geram esse fenômeno social. E tem a outra parte no NEM Plus, que é um pouco a questão burocrática. Então, os e-mails, os pedidos de preencher formulário, o recebimento dos textos, é mais ou menos comigo. Então, se precisarem de alguma coisa desse campo, podem entrar em contato. E eu acho que é isso, gente. Obrigada. Não sei quem é que quer falar agora aqui. Será que se alguém, não sei se tem como levantar a mão ou se a gente indica alguém na outra. O Giovanni, Dani, que não falou. O Giovanni, sim, Giovanni. Vamos lá, Dani. Então, boa noite, né, pessoal? Fico assim muito feliz de poder estar me reunindo virtualmente, participar desse momento com vocês. Então, eu sou o Giovanni. Atualmente, né, sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lotado aqui no campus Erechim. Então, a 600 quilômetros, como a gente brinca aqui em Erechim, é qualquer outra coisa, né? 600 quilômetros de Pelotas, 600, enfim, né? Longe de tudo aquilo que, pelo menos para mim, por muito tempo também foi referência, né? E sobre isso que eu gostaria um pouco de falar. Eu fui muito jovem, em 2003, para Pelotas, né? E fiz filosofia, fiz depois o mestrado em filosofia, e sempre fui sair por questão de concurso, né? Saí de lá para o interior novamente, para São Gabriel. Depois, né? Voltei para fazer disciplinas especiais e para ingressar no doutorado em filosofia. E por questão de concurso vim para Erechim em 2019 também. E a pandemia me deu a oportunidade, ela nos deu muitas coisas negativas, né, mas ela me deu a oportunidade de, com as disciplinas à distância, eu poder retomar a questão do estudo, né, e aí ingressar no PPG Memória Social e Patrimônio, que, embora eu novo, né, lá eu conhecia muitas pessoas, né, porque a minha companheira Cristiane fez museologia na UFPEL, depois fez o mestrado. Então, eu conheço muitas pessoas do SIMP, né, lá no centro cultura, no centro, né, comercial, em todos os eventos, enfim. Então, eu me aproximo e me dou conta, enfim, de algumas questões que já me acompanhavam, né, no estudo da teoria crítica, da importância de uma filosofia que se afasta um pouco, né, daquilo que foi produzido, sobretudo na Europa, e começa a pensar alguns problemas, né, mais cotidianos, mais odiernos. E nesse aspecto, né, me interesso muito pela questão dos museus de memória, né, pela construção, enfim, para esse encontro da memória coletiva como memória pública, né, das reivindicações, da institucionalização. Então, hoje eu tenho pensado e pesquisado a questão do perdão em âmbito público, em crimes contra a humanidade, nos países do Cone Sul, tendo, né, um dos enfoques olhar para os museus de memória como uma política pública bastante diferenciada, né, criada por municípios, por estados nacionais, enfim, com diferentes atores e institucionalidades, e tenho integrado hoje, participado, né, junto com a Ana Paula Brito, que é egressa aqui do programa, da Rede Brasileira de Pesquisadores de Sítio e Memória e Consciência, onde também temos tentado assim, uma articulação em termos nacionais com aqueles pesquisadores mais inseridos nessas instituições, né, de memória, nos sítios de memória e consciência, com pesquisadores então, que estão em instituições também acadêmicas. Então é isso, né? Tenho interesse pela temática, tenho, né, cada vez mais, enfim, me aproximado e conhecido um pouco
mais sobre isso. Hoje, né, sou orientado pela professora Renata, né, Albernaz, professora então da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaboradora do programa, também pela professora Juliane. No próximo semestre, né, vou para o sanduíche com o professor Santiago Galano, lá na Universidade São Martim, em Buenos Aires. Enfim, né, estou disponível aí para aprender com vocês também, para colaborar do que for possível. Vamos seguindo a lista de presença, pode ser? Pode ser, não é? Só uma parte, a Renata não é colaboradora, Giovanna, ela é efetiva do programa. Isso. Agora a Maria Fernanda. Gente, para quem está tendo o primeiro contato, né, com a plataforma aqui do WebConf, possivelmente você deve ter entrado como ouvinte e está só com esses fonezinhos de ouvido, certo? Então, se você atualizar a sua página aí do navegador na sua sala, ele vai abrir de novo aquela opção, você seleciona o microfone e depois seleciona o joinha verde. Aí você vai conseguir escutar e também ligar o microfone para falar. Bem? Eu acho que a Maria Fernanda não tá, mas vamos passar para a próxima, que é a Lívia. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Infelizmente, a câmera do meu computador não está funcionando, então eu não vou conseguir abrir. Se eu fosse abrir pelo celular, eu acho que ia demorar um tempo. Mas, bom, eu sou a Lívia, eu sou da graduação em Arqueologia pelo FMG. Eu soube do núcleo, né, pelas redes sociais mesmo. O ano passado, se não me engano, eu participei da aula inaugural com a Inês Soares. Acho que foi assim que eu conheci, mas desde que eu entrei na graduação, na verdade, quando eu entrei na época, a graduação era junto com a antropologia, eu entrei achando que ia ir para antropologia e no meio do caminho acabei indo para arqueologia. E desde o momento que eu decidi que eu queria arqueologia, eu sabia que eu queria trabalhar com a arqueologia da repressão e da resistência, trabalhando ditadura militar. Não sabia exatamente como, mas era um tema que eu já tinha interesse desde o ensino médio. Enfim, estou no 7º período e desde este momento eu estive estudando sobre a temática. Estou no processo de produção do meu TCC, ainda muito embrionariamente, mas o André Zarankin é o meu orientador, né, que trabalha com essa temática. E é isso, enfim, de maneira geral, memórias traumáticas, né? É um tema que eu gosto, assim, me interessa e me desperta curiosidade, sobretudo nessa temática de ditaduras militares do Cone Sul. Agora o João Vitor. Acho que o João Vitor tá só com fone. Tem que ligar o microfone. João Vitor, Caroline, tem alguns, Carolina, tem alguns que estão só com fone. Aí eu acho que tem que seguir essa instrução do Mike, mas eu vou dar um pitaco aqui na uma outra dinâmica, que quem se apresente indique alguém. O que vocês acham? Vamos fazer assim. Tá, então, Lívia, diz alguém aí, Lívia. Eu vou falar alguém que está perto aqui na minha lista, que é o André. Olá, boa noite. Estão me escutando? Então, eu sou o André Fabrício, eu fiquei sabendo pelo núcleo, né, através do compartilhamento no Instagram do Rafael, que está aqui também, que ele compartilha. Eu vi, achei interessante que tinha relação com o tema que eu trabalhei. Eu sou de Mariana, Minas Gerais, e né, sou graduado em História, fiz bacharelado em Zoologia lá na UFOP, e fiz mestrado e doutorado em Zoologia e Patrimônio na Unirio. E atualmente eu estou como professor substituto no curso de Museologia na Universidade Federal de Santa Catarina. E né, o meu interesse pelo núcleo, né, porque como eu sou de Mariana e teve o desastre em 2015, né, que
teve o rompimento da barragem, que destruiu um subdistrito que chama Bento Rodrigues, que se tornou meu objeto de interesse, e até interessante, porque o meu direcionamento teórico foi por um contato de um dossiê que saiu da revista Memória em Rede, né, do programa de memória social, que é um conceito de emoções patrimoniais que eu não conheci, que me interessou muito de pensar, né, como os grupos eles se organizam diante da perda de um território, de patrimônio, e aí me interessou trabalhar essas questões, né, porque os moradores de Bento Rodrigues, o distrito foi completamente destruído e todos moram agora em Mariana, desterritorializados. Então, eu quis trabalhar com essa questão da relação com o território destruído, pensando nessas questões patrimoniais a partir desse grupo que está desterritorializado em Mariana. Então, meu doutorado, né, trabalhou com essa questão do desastre, fiz entrevista com os atingidos, né, de pensar essa relação que, através da defesa do território, que eles foram conquistando uma série de direitos, né, ao território, inclusive a indenizações, que está muito relacionado a essas questões, e também os objetos que eles perderam, que eu vi que tinha muita relação com o tema do grupo esse ano, né, que alguns objetos eles conseguiram resgatar, outros nunca mais encontraram, mas que ainda eles mantêm uma relação de afetividade com, né, com esses objetos. Então, de uma maneira geral, assim, resumindo, é isso que eu trabalho. Inclusive, o Diego, que aí participou, né, na minha banca de doutorado, né, porque é um tema que ele está direcionado também, que tem umas questões aí, né, em Pelotas também, da bacia, que foi levada pela enchente, né, com os patrimônios. Muitos dos conceitos que eu utilizei são trabalhados aí também por alguns pesquisadores, então eu achei interessante entrar no grupo, porque tem relação com o que eu trabalho e pesquiso. E aí, de uma maneira geral, é isso, assim, bem resumidamente. Mas e eu estava em Porto Alegre também quando teve, né, que agora eu moro em Florianópolis, mas eu estava morando em Porto Alegre, então eu presenciei todo esse caos, essa catástrofe que foi da enchente, então eu acho que é interessante, eu acho que posso contribuir um pouco com o grupo a partir da experiência que eu tenho lá em Mariana, que eu acho que se assemelha muito ao que está ocorrendo aí no Rio Grande do Sul. É isso. Ah, tá, eu tenho que indicar alguém, né? Eu também vou fazer o mesmo, indicar quem está abaixo de mim, que é o Mike. Ah, não, ele já falou. Tem um número chamado móvel aqui, mas não dá para saber quem é. A Yane. Acho que a Yane está sem microfone. Caroline. Eu acho que a Yane não está, talvez tenha caído, porque está branco ali. Quem sabe Eu acho que tinha uma pessoa que tinha sido chamada, resolveu o microfone e comentou aqui que já tinha resolvido. Acho que é o João. É João Vitor. Oi, consegue me ouvir? Ótimo, ótimo. Cadê? Tá ligando. Oi, gente, boa noite. Desculpa, a plataforma é nova para mim, eu nunca mexi nela, então foi um pouquinho difícil. Eu me chamo João Vitor Martins, eu sou daqui do Rio de Janeiro, da capital. Sou estudante de Belas Artes da UFRJ, a Rural, né, da sede seropédica, e o curso que eu faço é na base da licenciatura. Atualmente eu estou me formando esse semestre e estou pesquisando, estou entrando nessa área de pesquisa sobre a questão do patrimônio cultural. Também estou desenvolvendo uma pesquisa, né, monografia, sobre desenvolvimento da educação patrimonial nas escolas, né, através do PIBID, e dentro do ensino de artes, a questão da educação patrimonial. Eu conheci a Nemplos pelo Instagram, né, compartilharam, aí eu vi que o edital estava aberto e me interessei também, porque lá na Rural, a Rural ela tem uma história, né, sobre questão de ser um patrimônio de memória traumática, por conta da questão da escravidão, né, da escravatura e tudo mais. Então, é um debate que já vem acontecendo lá dentro da universidade. Até tivemos algumas exposições, né, alguns encontros para se falar sobre. Então, acredito que possa vir a agregar e também conhecer mais sobre essa temática com vocês.
que é uma temática que eu também tenho bastante interesse, para poder estar conhecendo mais e desenvolver escritas, participações. Então, acredito que eu estou nessa caminhada para poder começar a ser um pesquisador e dentro dessa área da questão do patrimônio cultural. É isso. Indica alguém, João Vitor. Ah, sim. Deixa eu ver aqui, então. A Gabriela Lana, pode ser? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Vou ligar a câmera aqui. Tô aparecendo? Tô vendo aqui. Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu sou formada em turismo pela UFOP. Estou fazendo mestrado aqui também em turismo e patrimônio, também na UFOP. E comecei a graduação em museologia. E o meu tema também está ligado a Bento Rodrigues, igual o André. Estou trabalhando com o Bento desde ali a graduação também, né? A diferença, assim, eu acho, né, assim, né, o André está focado ali na história e tal, no meu caso, é mais o turismo, né? E aí eu tenho pesquisado muito sobre a modalidade de turismo de memória, que é uma modalidade, assim, focada em visitação em espaços que aconteceram eventos traumáticos e tal, porém com uma pegada mais pedagógica, né, da coisa, não aquela coisa de turismo dark, né, aquela coisa mais comercial. E eu tenho trabalhado isso e eu estou para finalizar o meu mestrado já também, daqui a pouquinho, e eu quis entrar nesse grupo justamente porque eu não sabia que tinha grupos que trabalhavam sobre essa questão. É uma coisa que eu já estou procurando já tem bastante tempo, né, essa questão da memória traumática, e eu acho que vai ser super interessante estar participando aqui do grupo. E dentro da minha pesquisa eu estou trabalhando muito os processos de ressignificação da memória traumática de Bento, e também esse processo de reocupação da comunidade ao território atingido, né, que hoje em dia eles chamam de território de origem. E como tem toda a relação ainda, né, as casas não foram... Já existe o Novo Bento, mas as casas não foram completamente entregues, tem casas que nem foram feitas ainda no reassentamento. E existe ali uma tensão, né, entre a Fundação Renova, que é a atual responsável pelo processo de reparação dos atingidos, e a própria comunidade atingida, né? Então, a questão do turismo de memória ela surge muito porque a própria Renova tem um projeto chamado Vim Ver, que eles, assim, praticamente pegam essa narrativa das comunidades e aí em Bento isso não acontece, né? Tem, assim, esse processo de resistência da comunidade para que as mineradoras não tomem conta de todo o território, que é o que eles já fizeram diversas vezes, inclusive com a construção do dique S4, né? Então, e aí a própria comunidade tem feito visitas com as pessoas, sabe? Se você entra em contato com algum deles, assim, eles fazem essa visita guiada pelo território atingido e tal. Então, a minha pesquisa tem mais esse foco, assim, sabe? Pensando nesse processo como um processo de ressignificação dessa memória, dessa autonomia em relação à própria narrativa, né? E é isso. Eu vou indicar, deixa eu ver... O Renan já falou? Tá, então eu indico o Renan. Oi, conseguem me ouvir bem? Boa noite, então. Eu sou o Renan, falo aqui de Curitiba. Eu sou graduado em Artes Visuais, aqui pela Universidade Federal do Paraná, e tenho mestrado em História, na linha de pesquisa de arte, memória e narrativa. E o meu interesse por esse
né, campo temático é relativamente recente. Eu entrei nele um pouco pelo caminho da arte mesmo. O meu mestrado foi pesquisando um evento de arte pública, né, arte no espaço urbano, intervenções urbanas, enfim, realizado em Curitiba. E durante a pesquisa eu fui sendo muito atraído pela temática dos contramonumentos, uma prática bem comum na Alemanha, Espanha, Argentina também, né, que tem uma cultura memorial né, em relação aos eventos traumáticos muito mais presente, né? E atualmente, né, além desse interesse pelo tema, né, e por já estar pesquisando isso há algum tempo, eu venho, né, despertando, assim, venho pesquisando, na verdade, a realização, né, de contramonumentos ou antimonumentos, né, de artistas brasileiros, né, direcionados a eventos traumáticos brasileiros, né, sendo ali genocídio indígena, diáspora africana, enfim, ditadura militar também, né? Existem, né, desses trabalhos, assim, a maior parte de maneira clandestina, assim, mas muitos oficiais também. Um grande exemplo deles fica no Rio Grande do Sul, inclusive, desses oficializados, digamos assim, lá em São Miguel das Missões, eu acho, tem essa cidade, né? Enfim, cheguei por esse caminho, né, nesse tema, e acho que o grupo aqui pode ajudar muito enfim, reunir mais referências, mais estudos e alargar ali algumas percepções importantes para poder conduzir essa pesquisa. Então, obrigado pela recepção. E agora eu vou indicar o Jaime Alberto. Por favor. Pessoal, boa tarde. Escutam? Oi, Jaime. Sim, bom, estão escutando? Sim. Ah, beleza. Um silêncio aí que não sabia o que fazer, então. Pronto. Boa noite para todas e para todos. Sou Jaime, sou colombiano de Medellín. E eu fico muito emocionado de ver tantas pessoas aqui hoje. É verdade, porque eu acredito, sempre acreditado no trabalho coletivo da academia, entende? De se reunir, de falar, de ver essa interdisciplinaridade. Eu acho que sempre procurei mestrados e doutorados interdisciplinares. E acho que eu sou isso aí. Eu sou formado em ciência política de graduação, também sou biblioteconomista, mas depois na pós-graduação e sempre trabalhei com estudos socioespaciais do território e já defendi, eu não sei se ainda sou doutor, mas já defendi minha tese, não sei, Letícia, que falar aí, se sou doutor, não sei como é a coisa. Não sei, administrativamente, se sou ou não sou, não sei, tem um problema existencial. Se defendeu é doutor, se defendeu tá, então pronto, ontologicamente sou doutor já. Tá? Ontologicamente, sim. Pronto, então assim, eu defendi semana passada, já faz 15 dias, minha tese de doutorado, e estou muito feliz. Estou assim também numa levedade, mas tenho que trabalhar tenho que fazer algumas coisas na tese, mas estou muito feliz pela essa oportunidade de fazer um doutorado fora de meu país, que é um país que tem muito que falar, mas tem muito que aprender. E aí, nesse trabalho que estou fazendo, estou trabalhando precisamente com uma coisa que tem este núcleo de pesquisa. Tem que ver com a dor humana, entende? Tem que ver com sofrimento. E aí eu acho muito importante essa colocação, porque estamos falando de emoções humanas, estamos falando de grandes tragédias. E a Colômbia tem um processo bem longo de construção de paz. E aí,
o que estou tentando de trabalhar são precisamente essas memórias que se construem nesse processo de uma guerra, de uma violência política, para um cenário de pós-conflito, uma construção de paz, de reconciliação, de convivência. E nesse trânsito também tem memórias que estão em conflito, mas também tem memórias, sempre as memórias estão em conflito, mas também uma intenção de reconciliação, de paz. E meu grande interesse é poder continuar nesse núcleo de pesquisa, buscando fazer um trabalho mais cooperativo acadêmico, de fazer pesquisas coletivas, fazer pesquisas de relacionamento internacionais, de fazer também comparações também com outros territórios, com outras experiências. Assim que eu fico muito feliz assim, de ver tantas pessoas de tantas áreas, das artes, das humanidades, da história, da arqueologia, antropologia, da ciência da informação, que tem que ver museologia, o restauro também. E por isso estou aqui muito emocionado mesmo, porque acho que todo esse pessoal aqui, vamos poder fazer muitas coisas coletivamente, juntos. E eu estou aqui também para aportar. Eu sou professor da Universidade de Antioquia, nesse momento estou afastado, mas em breve estou novamente retomando minhas atividades docentes e de pesquisa, e eu quero continuar fazendo trabalhos de cooperação com vocês, entende? E bom, eu acho que é isso. Obrigado. Indica alguém, Jaime. Vou aproveitar aqui que também está Isabel, acho que por aqui. Eu vou para que esse portunhol fique bem instalado. Oi, boa tarde. Estou tentando abrir a câmera, mas não sei se vou conseguir. Está dando ou não? Agora sim. Oi, boa tarde. Eu sou Isabel Cristina, eu sou colombiana, eu estou fechando já quase minha tese doutoral, eu pertenço ao programa PPG de Memória Social e Patrimônio Cultural. Hoje estou aqui desde Medellín, aqui na Colômbia. A pesquisa, o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos está ligado com as memórias das vítimas do conflito armado colombiano. Desde uma pesquisa anterior à tese doutoral, eu trabalhei com uma associação de mulheres camponesas que estavam próximas aqui à cidade de Medellín, que se chama Asovida. Na tese, eu tentei trabalhar com mulheres que são um referente muito importante para o movimento da resistência de mulheres e movimento social da paz, que se chama Organização Feminina Popular. Então, a tese está centrada em conhecer, identificar os repertórios históricos da memória que elas construíram para fazer resistência ao conflito, para denunciar as violações de direitos humanos, para defender os territórios, os corpos. Então, por aí estão as perguntas e o trabalho que estou fazendo. Eu fico muito feliz de encontrar a vocês neste espaço. Eu estou vinculada desde a pandemia, quando começou todo, com Dani, Carolina, também com a professora Juliana e a professora Letícia. Então,
fico feliz por encontrar outras pessoas, outras vozes, também outras disciplinas e regiões do Brasil. Acho que isso é muito importante para ampliar o objetivo que tem o núcleo de pesquisar temas vinculados com o sofrimento, mas também com as memórias que a gente trabalha. Muito obrigado. Eu indico, então, a Tona Fortes. Oi, boa noite. Me escutam? Sim? Sim, escutamos. Vou ligar aqui a câmera. Eita. Isso. Consegue me ver? Sim. Ainda não. Gente... não? Conseguem ver? Está em processo. Tá. Eu acho que já vai. Então, meu nome é Tona, eu faço doutorado na pós-graduação de História na UNB, Universidade de Brasília. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre políticas de memória da ditadura, né, relacionada a patrimônios difíceis, e principalmente ligada à memória, ou seja, a ausência de muitas memórias de grupos historicamente subalternizados, né? E eu encontrei o núcleo recentemente, a minha pesquisa no mestrado e na graduação era ligada ao Chile, era distante, né? Eu mudei um pouco de campo de pesquisa, muitos temas em comum, mas eu estou num campo um tanto quanto novo, né? Assim, para mim, e eu fiquei muito animada, assim, eu acho que eu espero compartilhar o que consegui, mas eu acho que eu vou aprender muitas coisas com vocês, assim, e é isso. Acho que não tenho muito mais, assim, para falar. Eu tô com a conexão um pouco ruim e demorei um pouco para entrar, porque eu acabei de chegar de viagem, então eu não sei também se eu vou conseguir ficar muito tempo mais na reunião, minha conexão tá, assim, indo e voltando. Obrigada, Tona. Indica alguém para falar. Tá, deixa eu ver aqui. Juliane já falou? Já. Não, sim. Youssef? Já falou? Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? Desculpem que as condições pelas quais eu participo desse encontro, eu estou no trânsito, aí como vocês Meu Deus, certamente estão percebendo, eu estou em Goiânia. Gente! Letícia, mil e uma coisa. Não! Olha. Não, mas eu não eu tô olhando para o trânsito, fico tranquila. Ai, meu Deus do céu! Quer matar do coração. Não, eu estava na posse do novo superintendente do IFAM de Goiás. E aí eu entrei na reunião, eu estava lá, e aí não consegui ouvir todo mundo, vocês me desculpem. Então, eu sou o Youssef, eu fui aluno do programa de Memória e Patrimônio há 15 anos, né? Foi quando eu conheci a Letícia. E desde então eu acompanho, né, a Letícia sempre quando dá, ela é uma mestra para a vida inteira, né? Eu vou atrás dela sempre que eu posso. E eu sou professor da Universidade Federal de Goiás. Então, sinal vermelho, tá, Letícia? Fica tranquila. Agora tá dando para olhar para vocês. Então, sinal vermelho. 46 segundos. E... Se tem polícia aí, tu vai ser multado. Não tem nada. Tem não. Polícia aqui só serve para pobre. Ah, meu Deus. Periférico. Quem tá no ônibus. Tá bom. Tá. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de História. Eu sou graduado em Direito e doutor em História, e o meu mestrado é o mestrado
do programa, né, de Memória e Patrimônio. E o meu interesse pelo tema, né, lugares de memória sensível, traumática, vem se aprofundando nos últimos anos, e eu publiquei recentemente com a Débora Neves um artigo sobre os lugares de memória da ditadura militar na cidade de Juiz de Fora, que é a cidade onde eu nasci, cidade de onde partiu o golpe, né, em março de 64, e que era a sede da região militar à época. A sede não era Belo Horizonte, era Juiz de Fora. Com isso, muitos julgamentos foram feitos na auditoria militar de Juiz de Fora, muitas prisões foram efetuadas lá, muitas torturas foram realizadas lá, inclusive da ex-presidente Dilma Rousseff. E só que esses lugares são todos, ou eles não passam por nenhuma política pública de memória, ou quando passam, estão só vinculados à arquitetura, né, ao apelo da pedra e cal, ou então os mitos que envolvem a fundação da cidade, né? E aí eu questiono, eu e Débora questionamos essa questão do silenciamento, né, nos relatórios finais das comissões nacional, estadual, municipal da verdade, muitos relatos de tortura feitos na cidade, que são, inclusive, da ex-presidente, que são silenciados, né? Muito embora os bens que foram tombados, que fazem apelo exclusivamente à arquitetura ou aos mitos fundadores, tenham sido feitos na gestão de um prefeito que, à época da ditadura, tem atuado como advogado de presos políticos. E muito embora ele use no seu depoimento à Comissão Estadual de Minas Gerais o termo revolução e não golpe, né? Mas é um pouco isso, né? Letícia, fica tranquilo que eu já estou na garagem estacionando o carro, tá? Acho que é mais perigoso agora do que na hora que eu estava dirigindo. Mas é isso. Eu agradeço muito a acolhida de vocês e certamente eu tenho a certeza de que vou aprender muito aqui com esse grupo. Obrigado. Eu não sei quem indicar, porque eu não consegui ouvir todo mundo, infelizmente. Vou indicar por você, professor, pode deixar. Obrigado, valeu. Eu vou convidar o Rafael Chaves, que faz parte do nosso PPG, aqui para falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite, então, a todos. Eu sou o Rafael Chaves, eu sou museólogo formado pela UFPEL, eu sou mestre em Museologia e Patrimônio pela URGS e sou mestre também em Memória e Patrimônio pelo PPG aqui do nosso programa. E atualmente, então, eu sou doutorando em Museologia e Patrimônio na Unirio, no qual a coordenadora é a professora Teresa Scheiner, e sou doutorando aqui também do PPG, com a minha orientadora que está aqui, a professora Juliane. Então, desde do meu início, da minha formação, eu venho trabalhando com o afeto e a virtualidade. E atualmente, então, tanto a minha pesquisa de doutorado aqui da UFPEL, quanto a pesquisa de doutorado da Unirio, elas trabalham na linha, então, do que aconteceu durante a pandemia, a questão do luto na virtualidade. Então, eu trabalho com alguns memoriais específicos, alguns memes também que surgiram durante a pandemia, que tratam do luto e dessa questão também do afeto, do novo lugar de luto na virtualidade. Então, eu já participei dos eventos do NEM Plus e eu acredito que, então, a minha participação... eu só vou ter
a adquirir conhecimento. Então, essa troca, como o Jaime falou, né, é muito bom essa parte de ter pessoas de diferentes cursos, com diferentes olhares, e a gente está discutindo junto, assim, e pensando junto, né, que eu acho que esse é o grande potencial da academia, que a gente tem que pensar junto, né, numa coletividade, assim, não ficar só também na teoria, mas também pensar junto, né, como a gente está trabalhando com lugares, sofrimento, a gente trabalha para pessoas, né, tem a memória de pessoas, então eu acho que é isso, assim, e eu tenho um Instagram também, que eu publico bastante coisas, eventos, então, quem quiser seguir também é @rafael.museu, e eu também fico à disposição para qualquer coisa, e muito obrigado. Eu vou indicar agora para falar, eu acho que quem não falou ainda, é que tem 2 números aqui que eu não sei quem é. A Caroline já falou? Caroline. Caroline tem que entrar com o microfone, ela tá só ouvindo. A Rita já falou? Não, né? Enquanto os meninos conectam, a gente poderia ir para alguém que já está com o microfone ok, que ainda não tenha falado. Acho que a Rita conseguiu entrar agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, desculpa, eu estava tentando aqui aprender como é que colocava para falar. Boa noite. Eu faço história na UES aqui, Quixadá. Atualmente eu também faço parte do projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura. A gente trabalha com palestras nas escolas de ensino médio e fundamental de escolas públicas. E atualmente também estou no meu 7º semestre da faculdade e eu pesquiso também, né, sobre as almas da barragem do Patu na minha monografia, né, dos campos de concentração de Senador Pompeu, que é a minha cidade. E aí, nesse momento, a minha pesquisa ela vai mais sobre as práticas devocionais em torno das almas da barragem e o imaginário popular que se construiu em torno dessas almas. E é isso, fiquei muito interessada pelo grupo, por trabalhar uma temática que eu gosto muito e que eu ainda não tinha visto também nenhum aqui próximo que pesquisasse algo assim tão direcionado como aquilo que eu estava querendo. E fiquei muito feliz, e quem me apresentou também foi o Mike. E é um prazer, gente. Gostei da pesquisa de vocês e acredito que vamos aprender muito juntos aqui. O Mike é famoso no Ceará, viu? Se vocês não sabem. Indica alguém, Rita. Não sei aqui quem indicar. A Kaique já falou? Ei, gente. Meu Deus, travou. Olá, estamos te ouvindo. Pode falar, Kaique. Aqui deu uma travada. Mas a gente te escuta e te vê bem, viu? Aí. Vou tentar falar aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Kaique, né? Eu sou graduando em arquitetura também pela Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas. E o meu TFG, né? Enfim, é um projeto de requalificação em um antigo Hospital Colônia da Hanseníase aqui em Minas Gerais. E agora, acho que a parte que mais me interessou, pelo menos, né, no TFG, foi tentar pensar um pouco desses lugares, a relação entre território e memória, pensar esses lugares como lugares de memória mesmo e as consequências disso, enfim, para quem ainda habita esses lugares. E, assim, eu conheci o Núcleo porque na minha pesquisa bibliográfica, né, primeiro eu cheguei naquele livro, Memória e Patrimônio, Tramas do Contemporâneo, que tinha um artigo que falava sobre isso,
e acabei encontrando outras produções direcionadas, né? Acho que o trabalho da professora Juliane também, vi que tiveram algumas dissertações, uma tese também, inclusive sobre uma colônia de Betim aqui. Então, desde então, assim, estou acompanhando um pouco de longe, né? E, sei lá, tentando dialogar aqui com o que eu estou fazendo. Então, estou bastante contente, empolgado. Acho que tem muito a aprender com esse contato com vocês. Muito obrigado. Pera. A Caroline conseguiu voltar com o microfone? Quem sabe a gente, Caroline, nos escuta? para não perder muito tempo, né, enquanto a colega não consegue. Lívia, por exemplo, não, já falou? Lívia já foi. A gente tem... Ainda não, Carol. Tu tá com o microfonezinho ligado, mas a gente não te escuta. Mike, quem sabe a gente pede já para a pessoa do código ali ver se consegue ir ligando o microfone. A Susan já falou também? Se O não Luiz tiver Gustavo também não. E nem o Lucas. E sabe, então, Susan? A Susan tá com os fones. A Susan tem que ligar o microfone ainda. Já está com o microfone, se quiser, pode... Enquanto a Carol tenta ver lá a questão do... Lucas, não tá? Olá. Boa noite. Podemos? Tá certo. Só vou ligar a câmera aqui um pouquinho. De antemão, desculpe pelo barulho, eu estou no laboratório, ao lado das salas de aula do primeiro ano, então o pessoal está bem agitado. Boa noite a todos e todas, eu sou o Lucas Antoschico, eu moro em Irati, no interior do Paraná, faço parte da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a minha área mãe é a História, fiz o mestrado em História também, mas aí eu ando caminhando ultimamente por outras áreas, então me apaixonei pelo turismo, e pensar essa relação entre história, turismo, lugares de sofrimento me levou a elaborar um projeto de doutorado em educação. Então, atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em educação nível doutorado da Unicentro. Estou exultante porque finalmente estou conhecendo o grupo aqui na prática. Eu já havia tomado contato por meio de falas assim, muito simpáticas em eventos acadêmicos. Eu não lembro agora se foi no 5º Simpósio de História e Patrimônio da FURG, que aconteceu aqui ali em Rio Grande, em janeiro, ou se foi uma palestra da Ana Paula na Primavera de Museus, sobre a musealização de memórias traumáticas. Mas, assim, me apaixonei com essa proposta. Existe um grupo, e todos os grupos que eu estive anteriormente, nenhum falava especificamente sobre esse tema de memórias traumáticas, por exemplo, educação, cultura, mas a gente pode abordar mais, a gente pode ir mais fundo, e esses temas são muito congruentes, então fico muito feliz mesmo. Que mais? O meu interesse de pesquisa também é a educação, mas assim, a educação em espaços não formais de aprendizagem, então não é a educação escolarizada, em museus e memoriais de ditadura militar. Mas aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, que é o recorte do Mercosul, e mais recentemente, como fui contemplado com a Sanduíche, Portugal e Espanha, Península Ibérica. Então, eu pretendo fazer algumas análises comparativas em relação à educação em espaços de memória traumática. Estou muito feliz mesmo. Espero que tenhamos aí uma experiência bem proveitosa. Muito obrigado a todos e todas. Posso indicar o Luiz Gustavo? Ok. Luiz Gustavo, é contigo. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Luiz Gustavo.
Eu sou arquiteto urbanista, eu sou aluno de mestrado na engenharia urbana aqui da Federal de São Carlos. Meu projeto não tem nada a ver com isso, né? Eu estudo análise de legislação voltada ao patrimônio, só que aí eu comecei a estudar Bourdieu e a questão da violência simbólica, e aí eu faço uma análise do patrimônio enquanto um símbolo e essa imposição simbólica, né? E aí o que essas violências geradas por esses símbolos. Provavelmente vai ser o meu projeto de doutorado. E aí, nesse sentido, me interessou a temática, né, da questão de memória sensível atrelada a essa questão da violência simbólica, né? Aí eu vi o Instagram e me interessei. É isso. Para indicar, acho que Indica alguém, Luiz. a 8303. Quem tá faltando? Ele mandou aqui, a 830351. Conseguem ouvir? Tô tendo problemas com a tua plataforma. Eu já usava ela, mas eu tô tendo problemas agora. Mas conseguem ouvir? Sim, Vamos tá sim. dando. Oi, diz o teu nome pra consegue ouvir? gente. Eu não consigo, não tô conseguindo abrir a câmera, enfim, como eu disse, tô tendo muitos problemas com essa plataforma. Mas o meu nome é Camille, eu estudo licenciatura em Geografia na UFPEL. Sou daqui mesmo, de Pelotas. E é que eu tô na minha primeira graduação, né? Inclusive sou do terceiro semestre, então, tipo, eu acho que de todos aqui que falaram a mais nova. E eu acho que eu me interessei por esse grupo de estudos porque eu sempre tive, de repente, alguma ideia de pesquisar principalmente sobre periferia. Não como se periferias, no geral, elas se resumissem a algum tipo de sofrimento, mas a gente sabe que tem algumas questões, né, que elas geram um sofrimento e são questões muitas vezes em comum, né, que é as questões do fato das pessoas da periferia serem de baixa renda, a grande maioria ter uma determinada cor, né, ter uma determinada realidade. Então, não como se a periferia ou favelas, enfim, né, do país se resumissem a sofrimento, mas tentar procurar, né, algum estudo ou algo que possa ser interessante sobre esse tema. Então, eu ainda não produzi nada, provavelmente esse grupo ele seria a minha abertura ali para o ingresso, né, para começar a produzir e pesquisar, enfim, né? Mas acho que a minha linha de pesquisa, provavelmente daqui para frente, enfim, né, seria exatamente isso, sobre periferias principalmente. Bom, pela ordem, eu acho que só falta a Susan, né? Se eu não tiver anotado errado aqui. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Oi, gente, boa noite. Eu primeiramente peço desculpas porque eu ainda estou no trânsito. Estava no projeto de extensão da minha faculdade, mas primeiramente meu nome é Suzy. Eu sou aluna da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Serviço Social, no 6º período, e estou atuando no Ministério Público também daqui de Pernambuco. Em relação à pesquisa, eu quero agradecer primeiramente essa oportunidade de estar participando. E estou iniciando nessa questão de pesquisa. O que me chamou a atenção foi principalmente que estava lá no edital estudando sobre a questão do conselho. Me chamou muita atenção porque trabalhar com pessoas em vulnerabilidade, em questão de lugares de sofrimento, trazer a questão da memória dessas pessoas, a questão do direito que elas têm. Então, eu espero contribuir bastante com a pesquisa. E é isso. Foi todo mundo? Tá faltando alguém? Acho que falta eu ainda. Consegue me escutar agora? Conseguimos.
Pronto. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Caroline, eu falo do interior da Bahia, de Palmas de Monte Alto, e eu tive acesso ao grupo através do Instagram. O meu interesse, na verdade, é pela pesquisa que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Eu sou graduada em Direito e tenho uma segunda licenciatura em História e concluí o mestrado em Direito. Só que a minha linha de pesquisa ela vai diretamente ao encontro da questão quilombola, especialmente comunidades quilombolas, pois o meu município de residência, a gente tem em torno de 16 comunidades quilombolas, então é espaço para a gente poder estudar a memória, principalmente a memória coletiva, e também a questão do patrimônio cultural e material. Então, a minha entrada no grupo é exatamente para tentar buscar maior sensibilização no tocante à memória e o direito à memória dessa população vulnerabilizada. Pronto, agora foi todo mundo, né? Acho que uma das melhores partes das reuniões do NEM Plus é o sotaque diferente de todo canto. Agora eu queria que a Dani falasse um pouco sobre a nossa comunicação. Dani, pode ser? Tá bem, pessoal. Então, assim, a gente se relaciona muito ali pelo WhatsApp, mas nós temos principalmente a nossa sala no Classroom, tá? E já usamos isso há alguns anos. Inclusive, agora há pouco eu mandei um e-mail para todo mundo que se cadastrou recém, com um link de acesso. Então, vocês vejam lá se receberam, tentem entrar, de preferência, eu acho que com Gmail, que eu acho que a coisa funciona melhor. O Giovanni consentiu porque ele teve problemas com o e-mail institucional dele. E eu vi que tem algumas pessoas que se inscreveram com e-mails institucionais ou com Hotmail, então já dou esse aviso antecipado. E aí, por ali, a gente vai compartilhar principalmente os materiais das nossas discussões do grupo de estudo, enfim, e outras questões e conversas que a gente pode ter por ali, tá? Acho que é isso, não é? Agora eu queria que o Mike falasse sobre o nosso calendário e a Letícia pode encerrar falando sobre o evento. Muito bem. Minha gente, nossos encontros, tá certo? Eles vão acontecer, os encontros fixos, eles vão acontecer uma vez por mês. Então, a primeira quinta-feira de cada mês, nesse horário das 18 horas, serão os dias para a gente ter os encontros fixos, que nós estamos chamando aí dos nossos módulos de discussões, né? Onde nós vamos debater alguns textos. Vocês vão ter acesso a esse material pelo Classroom nos próximos dias, tá bom? Então, nós teremos alguns blocos, digamos assim, que serão conduzidos nesse primeiro momento pela professora Letícia, pelo Giovanni, pela Dani, pela professora Juliane também. Então, ao longo desses encontros, nós vamos discutir alguns textos relacionados à temática geral do grupo, que é a patrimonialização dos lugares de sofrimento, e algumas questões das memórias sensíveis, justamente para quem está tendo esse primeiro contato agora com o núcleo, né, possa aí já entender melhor como funciona essa área, e para quem já é veterano aqui também possa revisar um pouquinho os seus conhecimentos, tá bom? Paralelo a esses encontros, nós teremos algumas outras atividades, que algumas datas estão sendo fechadas. Nós já temos um evento aí nos próximos dias, que a professora Letícia vai poder falar melhor daqui a pouquinho, mas fora isso, nós também já estamos pensando que algumas ideias, né, temos a Primavera dos Museus chegando em setembro, nós queremos desenvolver alguma coisa mais específica para a gente poder discutir as nossas áreas de pesquisa. Nós temos muitas áreas de pesquisa aqui que são um pouquinho distintas, mas a gente sabe que tem elos entre elas, então nós queremos ter encontros específicos para a gente poder escutar mais as pesquisas de vocês, fazer essa troca de conhecimentos mesmo. Eu não sei não se eu já posso adiantar aqui, né? Mas a gente tem um projeto aí também paralelo para questões de um podcast, né? Para o NEM Plus. Então, existem várias outras pequenas atividades que vão acontecer, que não são de formas fixas, mas que vão acontecer paralelo a esses encontros que nós vamos ter todos os meses, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começando agora oficialmente as nossas atividades, né, deste novo tempo para o NEM Plus. E aí eu vou passar a palavra para a professora Letícia para que ela possa falar um pouquinho sobre o nosso evento que vai acontecer nos próximos dias.
Então, gente, dia 18 agora, próximo, nós vamos ter 2 conferências. Ainda não temos um horário, porque vai depender dessa professora que a gente não sabe. Eu hoje perguntei a ela exatamente onde é que ela está, porque ora ela está na Turquia, ora ela está na China, ora ela está... Então, a gente vai precisar adequar o nosso fuso horário, né? Mas o tema geral ficou como memórias submersas, e são 2 palestrantes. A primeira palestrante, ela se chama Zeynep Gül Ünal, certamente não é assim que se pronuncia, porque ela é turca, e ela é professora do Departamento de Restauração da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Istambul, e ela tem os estudos sobre a gestão de desastres naturais e desastres causados pelo homem que afetam o patrimônio cultural. Ela também é secretária-geral do ICOMOS e do ICORP, na verdade, ela vem pelo ICORP, que é um comitê, na verdade, é um comitê científico internacional de prevenção aos riscos. E também ela é membro do Centro de Patrimônio Cultural da Unesco na Turquia, em zonas de conflito. E o segundo palestrante, que vai ser, na verdade, ela vai trazer essas experiências do ICORP, e o segundo é o professor Leonardo Castriota, que é professor da UFMG, e que aqui já alguns apresentaram, que trabalham com a questão de Bento Rodrigues e Mariana, e o Leonardo, então, é uma referência nessa questão de patrimônio em zonas de desastres. A ideia de trazer essas 2 pessoas está muito vinculada ao caso das nossas enchentes, né? Do que hoje a gente vive como essa tragédia urbana, social, ambiental, e que nós precisamos, então, nos munir dessas experiências para saber como é que nós, enquanto instituição, enquanto programa e enquanto núcleo, podemos também agir. Então, estão todos convidados. Como eu disse, nós não temos ainda um horário, ela vai ser pela plataforma Zoom, porque é uma atividade em conjunto com a Universidade de Antioquia, em Medellín, que o Jaime, então, nosso atual doutor, ele conseguiu agendar, e ela vai ter a professora Zeynep, ela vai falar inglês, mas nós vamos ter uma tradução simultânea. Então, acho que vai ser um momento importante para que a gente possa, inclusive, refletir um pouco sobre... Não tem a ver diretamente com alguns dos temas que estão aqui trabalhados, mas tem, né? Porque é uma questão da gestão da memória, da gestão desse patrimônio, da constituição, de fato, dessa memória. Mas que certamente a gente vai divulgar assim que nós tivermos o horário da conferência. A gente vai divulgar pelo Instagram e pelo e-mail, né? Também pelo WhatsApp. Alguém tem alguma questão que queira falar? Ou perguntar, alguma dúvida? Eu tenho. Olha só, primeiro, assim, fico muito feliz, né, de ver todas essas apresentações, como a Naua disse, né, são diversos sotaques, né, e gostaria, né, em nome do programa, em nome do núcleo, agradecer a todos vocês interessados, mas principalmente ao comitê gestor aqui, né, como é que nós estamos chamando, a coordenação executiva, né? Porque se não fosse vocês tomarem a frente do núcleo, em vários momentos, né? A Letícia sinalizou, inclusive, no início da reunião, nós passamos por greves, nós passamos por calamidades, nós passamos por uma série de eventos, né? E sempre contamos, né, com pessoas que estão ali firmes, né? Levando o núcleo adiante. Então, eu gostaria de
agradecer, né, a vocês e a todos que agora se somam, né, ao grupo, e pedir que todo mundo que puder, né, abra uma câmera, porque eu vi que o Mike está ali com o telefone, estava tentando tirar uma foto, assim, para a gente fazer esse registro, né, desse nosso primeiro encontro. E como sinalizou a Letícia, a comunicação vai chegar até vocês, né? A nossa comunicação ela é super eficiente, super organizada, né? Tanto em termos de e-mails, de WhatsApp, né? Do material que vocês vão receber via Classroom, do Instagram, né? Então, o grupo aqui é muito, muito organizado, né? Então, não se preocupem, né? Hoje foi só esse primeiro encontro para nós nos conhecermos, né? Mas agora, de agora em diante, aí a gente vai ter muitas trocas. Eu também estou muito animada, né? Muito, muito feliz que a gente esteja retomando aí, em grande estilo, o NEM Plus, né? Aí, se a gente puder abrir as câmeras, fazemos a foto e às 19h30 eu preciso sair, tá? Mas eu acho que a gente cumpriu direitinho o horário, né? Deu certo a foto? Todo mundo deu um sorrisinho bonito aí. Luiz chegou agora. Como é que só aparecem 6 aqui ou aparece mais gente? Não, aqui para mim tá aparecendo todo mundo. Ai, que bom! Também. Vamos lá, todo mundo dando um sorrisão aí. Show! Pessoal, anotem na agenda, 1º de agosto, 18 horas, será o nosso próximo e primeiro encontro do grupo de estudos, tá? Com a professora Letícia. Preparem-se. Um grande abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Dani. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.